estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar com o professor Mauro. O professor Mauro é responsável pela cardiologia da Faculdade Santo Amaro e da Faculdade Anhembi Morumbi e da propedêutica também da Faculdade Santo Amaro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial de dor torácica. E para começar, professor, eu queria saber quais as principais causas de dor torácica, o que a gente tem que pensar, o que a gente não pode esquecer em dor torácica. Boa tarde, Cauê, boa tarde a todos os ouvintes. A dor torácica é um diagnóstico que ela muitas vezes precisa ser bastante preciso no seu diagnóstico, porque ela envolve desde causas extremamente simples, né, que podem ser causas psicoemocionais, que poderiam ser direcionadas ao tratamento ambulatorial, e muitas vezes a gente tem causas graves, como por exemplo a síndrome coronariana aguda, um tromboembolismo pulmonar, um quadro de dissecção de aorta, que felizmente não correspondem à grande maioria dos diagnósticos que nós temos nas salas de emergência, mas são potencialmente fatais. Então nós dividiríamos os quadros de dor torácica naquilo que a gente didaticamente entre causas cardíacas e não cardíacas. Dentre as causas cardíacas, as mais frequentes que nós temos são a síndrome coronariana aguda, que envolve a angina instável e a síndrome coronariana propriamente dita, né, que é o infarto com supra e o infarto sem supra. Mas assim, esse tipo de patologia, ela envolve aproximadamente 10 a 20% das patologias que entram na sala de emergência. Apesar de ser de grande importância, não correspondem à grande maioria. Então, o direcionamento de uma anamnese, uma anamnese bem direcionada, um exame físico bastante apurado, são muito importantes antes dos exames complementares, no sentido de você conseguir extrair o que você tem de gravidade do que não tem de gravidade, esse paciente ter necessidade de ficar internado numa sala de emergência, numa sala de choque ou eventualmente numa observação, ou esse paciente ser direcionado para exames complementares ao nível de ambulatório. Hoje nós temos aproximadamente 5 a 10% de síndromes coronarianas agudas com supra de ST, que eu acho que é uma quantidade grande dentro do universo de patologias que chegam à sala de emergência. E como todo mundo sabe, hoje nós já desde a década de 80, nós temos as unidades de dor torácica nos principais hospitais, né, com protocolos gerenciados bem dirigidos, no sentido de você fazer um eletrocardiograma muito precocemente, em 10 minutos desde a queixa do paciente, uma triagem bem feita, uma anamnese bem feita, porque muitas vezes esses pacientes, eles acabam não sendo triados adequadamente. Muitas vezes você tem um eletrocardiograma que é normal, a enzima não aparece, o paciente melhora com algum tipo de medicamento, onde você acaba mascarando o quadro e esse paciente muitas vezes é dispensado. Se sabe que muitos desses pacientes acabam tendo êxito letal ou acabam voltando ao pronto-socorro, muitas vezes inicialmente com uma angina instável e acabam entrando com uma síndrome coronariana com supra de ST, o que muda muito o prognóstico do paciente. E para fazer essa diferenciação entre cardíaca e não cardíaca, quais os principais achados que a gente tem na parte cardíaca, que indicam para a gente que é uma doença cardíaca essa dor torácica? Muito bem, então didaticamente, quando a gente divide entre cardíaca e não cardíaca, como nós dissemos, as principais, a angina estável, angina instável e a síndrome coronariana aguda propriamente dita, o infarto com ou sem supra de ST, onde nós temos o eletrocardiograma e nós temos as dosagens dos marcadores de necrose miocárdica. Ainda dentro dessa linha dos cardíacos, nós temos um quadro que é extremamente letal se não é feito o diagnóstico precoce, que é a dissecção aguda de aorta. Dissecção aguda de aorta, uma anamnese bem feita, a característica da dor lancinante, com irradiação para o dorso, que desce para a região lombar, a alteração da PA nos membros, a alteração dos pulsos, o antecedente de paciente hipertenso, antecedente de paciente tabagista, síndrome de Marfan, o achado de um sopro diastólico foco aórtico, podem já sugerir que esse paciente pode ter um aneurisma dissecante. E aí,
um raio-x de tórax já tendo feito, o médico pode observar. Um ecocardiograma por um médico habilitado pode mostrar a presença de um aneurisma de aorta ou, eventualmente, uma angiorressonância, que hoje é praticamente o padrão ouro para aneurisma dissecante de aorta. Nós temos a angiorressonância ou uma angiotomografia, porque a gente sabe que o aneurisma dissecante de aorta é uma emergência cardiológica, é uma emergência hipertensiva que, se não tratado de maneira adequada e no tempo hábil, tem um êxito letal. Dentre ainda, as não cardíacas, aí nós temos uma divisão que seria os quadros gastroesofágicos e os não gastroesofágicos, né? Então, dentro das gastroesofágicos, nós temos a história da doença do refluxo gastroesofágico, nós temos a história das úlceras, das gastrites, nós temos o espasmo esofagiano. E, novamente, Cauê, a gente insiste que uma anamnese direcionada bem feita traz subsídios importantes antes de qualquer exame complementar. Então, quando se pensa em doenças gastroesofágicas, pensar nos antecedentes que ele eventualmente tem. O paciente pode te contar que ele tem úlcera, que ele tem gastrite. Se preocupar com perguntas relacionadas ao sistema digestório, qual é o padrão de alimentação, se foi depois da alimentação, se não foi depois de uma alimentação copiosa, tudo aquilo que envolve o trato gastrodigestório. E aí nós temos a última vertente, que são as dores não cardíacas e não gastroesofagianas, dentre as quais nós temos o tromboembolismo pulmonar, temos o pneumotórax, temos alguns traumas, mas aí a história conta, e as dores psicoemocionais. Sabemos que muitas vezes o paciente com distúrbios psicoemocionais acaba tendo uma hiperventilação, e essa hiperventilação, a gente sabe, acaba causando uma alcalose respiratória, e por conta disso a produção de substâncias, né, no sentido de compensar. Você tem uma acidose metabólica muitas vezes por um mecanismo anaeróbio, e você acaba desenvolvendo ácido lático, e esse indivíduo tem dores no peito. Acho que a grosso modo seria isso. As gastroesofágicas, como a gente sabe, não há necessidade, a não ser que a suspeita de uma úlcera perfurada, uma pancreatite aguda, que aí talvez os exames de imagem sejam suficientes, uma tomografia mostrando um pneumoperitônio, ou eventualmente um hospital onde você possa fazer uma endoscopia aguda, uma endoscopia na forma aguda. O paciente tem um quadro de hemorragia digestiva, um quadro de uma síndrome dispéptica. E o tromboembolismo pulmonar, que nós sabemos que, graças a Deus, ele não tem uma frequência muito grande, mas é uma patologia que tem uma história. Nós sabemos que nas mulheres que costumam associar medicamentos anticoncepcionais com o tabagismo, são grandes as chances de trombose venosa profunda. Os indivíduos normalmente que tem história de sedentarismo, ou aqueles profissionais que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado, motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de táxi, são pacientes que têm propensão. As pacientes obesas, que têm histórias de variz inferior. Então é assim, Cauê, sempre enfocando que a anamnese direcionada é muito importante no sentido de você saber direcionar. Uma vez você tendo feito uma anamnese direcionada e você tendo os dados vitais e um exame clínico bem apurado, as chances de você, pelo menos, fazer o diagnóstico das patologias que envolvem, que são potencialmente letais, é muito importante, para que depois você não haja necessidade de internar um paciente numa unidade de choque que não tenha uma patologia compatível com uma unidade de choque, e muitas vezes você mandar embora um paciente que é potencialmente letal, no sentido por não tê-lo visto de uma maneira adequada. Entendi. Você diria então que hoje o mais importante para o acadêmico, para o médico, nessa parte de dor torácica, é uma anamnese bem feita, um exame físico? Qual a importância dessa anamnese, exame físico nessa parte inicial? Cauê, se a gente pensar que o tórax, né, se a gente pegar a estrutura do tórax, desde a parte da pele, que nós sabemos que o herpes zoster, por exemplo, acomete, né, os surtos de herpes zoster podem dar uma dor torácica, similar a uma dor torácica. Nós temos ossos, nós temos articulações, nós temos nervos.
e dentro ainda nós temos, se a gente for pegar, além dos ossos, nós temos a pleura parietal, a pleura visceral, nós temos os pulmões, nós temos o coração, miocárdio, pericárdio, nós temos esôfago, nós temos estômago, nós temos a aorta, temos o sistema venoso. Se você, no momento da anamnese, tiver ou no momento da queixa do paciente, tiver uma ideia e conseguir abstrair os principais sintomas, aquilo que a gente chama síndrome mínima de valor máximo, os sinais importantes, os sintomas importantes, os sinais importantes associados aos dados vitais desse paciente, seguramente você vai saber direcionar para os exames subsidiários complementares mais importantes que podem fazer um diagnóstico em minutos e você ter um processo de resolução muito bom, evitando o alto índice de morbimortalidade que essas doenças letais de dor torácica têm. Queria agradecer mais uma vez o Mauro pela presença. Muito bom, é um tema que sempre é muito interessante, o acadêmico principalmente tem muito interesse nesse tema. Eu queria pedir para vocês, se ainda não seguem a gente nas nossas redes sociais, da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia, eu vou deixar o link de todas, fiquem atentos para os próximos vídeos e obrigado.